Você já sentiu uma dor que não sabe explicar? Uma dor silenciosa, que não grita, mas pesa. Que ninguém vê, mas que te acompanha. Ela está ali quando você acorda, quando você tenta se distrair, quando a noite cai e o mundo se cala. É uma dor que não tem nome, mas tem presença. E o mais sufocante é que você nem sempre consegue falar sobre ela, porque nem você entende direito. E isso te isola. O que fazer quando a dor não tem palavras? Quando ela mora dentro, mas não sai, é aí que o estoicismo entra. Não como uma filosofia distante, antiga, fria, mas como um caminho real, como uma ponte entre a dor e a liberdade. O estoicismo é sobre isso, não apagar o que você sente, mas te ensinar a não ser dominado por isso, a transformar feridas em força e silêncio em sabedoria. Você já tentou fugir dessa dor? Disfarçar, com sorrisos, ocupando a mente com redes sociais, com trabalho, com qualquer coisa que te distraia. Mas ela sempre volta, não é? Às vezes num suspiro, às vezes num pensamento que você não pediu. Então me diz, por que isso ainda te afeta? Por que dói tanto o que não foi dito, o que não foi vivido, o que ficou guardado? Nos próximos minutos, eu quero te conduzir por uma jornada. Não uma jornada qualquer, mas uma jornada de retorno. Retorno a você mesmo, retorno ao seu eixo. Vamos atravessar juntos o que te machuca em silêncio. E eu vou te mostrar, com base nos princípios estoicos, como você pode finalmente se libertar. Sim, libertar. Porque essa dor que você carrega, por mais antiga ou pesada que pareça, ela não é uma sentença, ela é um convite. Mas antes de continuarmos, responde para você mesmo, ou se quiser nos comentários aqui abaixo. Qual é a dor que você carrega em silêncio e que ninguém parece entender? Esse pode ser o começo da sua cura. Às vezes, o simples ato de nomear a dor já é um passo gigante. O estoicismo não é sobre sufocar emoções. É sobre compreendê-las, dominá-las e usá-las como material de construção interna. Sêneca dizia que não é a dor que nos destrói, mas o julgamento que fazemos dela. Você não é fraco por sentir. Você não está quebrado. Você está em processo. E esse vídeo é um espaço seguro, onde você será guiado com firmeza e compaixão. Aqui, você vai aprender como olhar para dentro sem medo, como sair do papel de vítima sem ignorar sua história, como encontrar paz sem precisar fingir que não doeu. A libertação vem com clareza, e a clareza nasce quando você começa a entender o que antes só doía. Você está pronto para isso? Porque agora a jornada estoica começa, e o seu reencontro com a liberdade emocional está prestes a acontecer. Você já percebeu como às vezes a dor se esconde nas entrelinhas da sua rotina? Ela não chega batendo à porta, ela se infiltra, está no suspiro cansado que você solta sem perceber, está no silêncio que se instala quando alguém pergunta se está tudo bem e você diz que sim, mas não está. Essa dor é sutil, mas corrosiva. E o mais perigoso é que você começa a se acostumar com ela. Aceita viver meio apagado, meio no automático, como se sentir-se mal fosse apenas parte da vida adulta. Mas me diz uma coisa, e se você parasse de fugir agora? O estoicismo não nega a dor. Ele te convida a olhar para ela como quem olha no espelho, porque enquanto você fugir, ela te persegue. Mas quando você encara, ela te revela. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: se a dor é suportável, então suporta. Se não é, ela acabará. Essa frase parece simples, mas ela guarda uma força tremenda. A maior parte da dor emocional não está no que sentimos, mas no que pensamos sobre o que sentimos. O sofrimento nasce do apego, da expectativa, da ideia de que as coisas deveriam ser diferentes, que as pessoas deveriam nos entender, que o passado deveria ter sido outro. Mas a realidade não se curva à nossa vontade.
ela simplesmente é. Quantas vezes você reviveu a mesma cena na mente, tentando imaginar um final diferente? Quantas noites você gastou argumentando mentalmente com alguém que nem sabe o quanto te feriu? A mente, quando desgovernada, é como um rio que transborda. Mas o estoicismo te ensina a construir margens firmes. Pensa comigo, se alguém te machuca e você repete essa cena na sua cabeça dezenas de vezes, quem está te ferindo agora? A pessoa ou você mesmo? Essa é uma pergunta dura, mas necessária. É aqui que o estoicismo começa a agir como cura. Ele nos ensina a separar o que está sob o nosso controle do que não está. A dor que veio de fora pode não ter sido sua escolha, mas o sofrimento prolongado, esse sim, muitas vezes é alimentado pela forma como você escolhe encarar a dor. Você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que te aconteceu. A filosofia estoica é uma ferramenta para reconstruir a si mesmo, para tirar o poder das coisas externas, para trazer a atenção de volta ao único lugar onde sua força está, o agora. Você não pode voltar no tempo, não pode mudar quem te deixou, não pode apagar as palavras ditas, mas pode sim escolher o que tudo isso vai significar para você a partir de hoje. Pare de tentar consertar o mundo. Comece a organizar o seu interior. Lembra, dor que não é compreendida se repete. Dor que é encarada se transforma. Então, a partir de agora, cada vez que a lembrança do que te feriu tentar te paralisar, repita para si mesmo: isso não está mais no meu controle, mas como eu reajo, isso sim, é meu. Esse é o primeiro passo para a liberdade estoica e o começo da sua verdadeira força. Você já reparou como às vezes a gente carrega dores que nem são mais nossas, mas de uma versão antiga de nós mesmos? Parece que tem um passado que não desgruda, uma falha que você cometeu, um amor que não deu certo, uma palavra maldita, um momento que fugiu do seu controle. Isso fica ali, te rondando, como se te lembrasse que você ainda deve algo a alguém ou a si mesmo. Mas, e se eu te dissesse que essa dívida não existe mais? Que o único motivo dela ainda doer é porque você continua olhando para ela com os olhos de quem ainda não se perdoou. Essa é uma das armadilhas mais profundas da dor: a culpa. A culpa é como uma corrente invisível. Você se move, mas ela puxa. Você tenta seguir, mas ela te ancora no que não pode mais ser mudado. Sêneca escreveu: somos mais frequentemente atormentados por nossas imaginações do que por realidades. É isso que a culpa faz. Ela pega um erro e transforma numa sentença. Mas o estoicismo propõe outra coisa: encarar o erro como um degrau, não como um buraco. Você errou? Tudo bem, todos erram. Mas você aprendeu? Porque é isso que separa os que se afundam dos que se elevam. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para ser consciente. Pense agora: quantas coisas você deixou de viver porque achou que não merecia mais? Quantas oportunidades você recusou por achar que não era bom o bastante? Quantas vezes você se sabotou só para manter viva a narrativa de que você não é capaz? Essa dor que você não fala, talvez seja a vergonha de ainda se sentir incompleto. Mas aqui vai um princípio estoico poderoso. Você não precisa esperar estar pronto para começar a se reconstruir. A transformação começa quando você aceita que não precisa de garantias, só de decisão. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo não é nunca mais sentir dor. É não se deixar dominar por ela. É dizer: eu estou sentindo, mas eu escolho como vou responder a isso. Então, hoje, se algo dentro de você ainda te prende ao que passou, experimente escrever uma carta de libertação. Não precisa entregar para ninguém, é para você. Escreva tudo o que te machucou, tudo o que você gostaria de ter dito, tudo o que ainda mora aí dentro.
Depois, leia com calma. Respire e queime. Sim, queime essa carta. Esse é um ritual simples, mas poderoso. Um símbolo estoico de que você não precisa mais viver refém do que já foi. O passado tem valor apenas enquanto ensina. Depois disso, ele é peso morto. Não é você quem deve carregar o passado. É ele quem deveria servir de base para o seu presente. Olhe para frente. Ainda tem vida para ser vivida. Ainda tem força para ser despertada. Ainda tem você aí dentro, esperando para se libertar. E essa jornada ainda está só começando. Você já percebeu como a dor silenciosa, às vezes, se transforma em apego? A gente se apega até o que machuca, só porque é familiar. Porque por mais que doa, pelo menos a gente já sabe como lidar com aquilo. Já sabe onde dói, já sabe o que esperar. O desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. E aí, mesmo sofrendo, a gente continua ali, parado, preso. Mas por quê? Porque soltar dói. Dói admitir que algo acabou. Dói aceitar que aquela pessoa, aquela fase, aquele sonho não faz mais parte do agora. Mas sabe o que dói mais? Continuar onde sua alma já partiu. O estoicismo fala sobre isso. Fala sobre não se apegar ao que está fora do nosso controle. Sobre aceitar a natureza das coisas, mesmo quando isso significa aceitar o fim. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como você quer. Peça que aconteçam como devem acontecer. E então você será feliz. Essa é uma das frases mais difíceis de viver. Porque a gente quer controlar, quer segurar, quer moldar a realidade conforme a nossa vontade. Mas a realidade não é feita de vontades. Ela é feita de fluxos, de ciclos. A natureza muda, as estações passam, as folhas caem e a vida segue. Você não é obrigado a continuar preso a um passado que já não respira. Você não precisa manter viva uma memória que só te suga, mas você só vai conseguir soltar quando parar de resistir. A resistência é o que te esgota. É ela que faz a dor parecer eterna, porque você não aceita o que é. Você briga com o fato, e é aqui que surge uma das maiores lições do estoicismo moderno. Aceitar não é se conformar. É deixar de desperdiçar energia lutando contra o inevitável. Você pode aceitar que alguém foi embora e ainda assim sentir saudade. Pode aceitar que falhou e ainda assim querer evoluir. Aceitação não anula sentimento. Ela apenas te permite seguir em frente com mais leveza. Então me diz, o que você ainda está segurando que já deveria ter soltado? Talvez seja a imagem de uma vida que não existe mais. Talvez seja uma versão idealizada de si mesmo. Talvez seja alguém que você tentou amar com tudo, mas que não soube ficar. Olha para isso com honestidade. Não como vítima, mas como alguém que está se tornando livre. Lembre-se, o apego é o que transforma a perda em prisão. Mas a aceitação é o que transforma a perda em libertação. Você tem o direito de seguir, tem o direito de mudar, tem o direito de se reconstruir quantas vezes forem necessárias. E o medo? Sim, ele vai estar lá sempre que você sair da zona conhecida. Mas o medo não é o inimigo, o medo é o convite. O medo só aparece quando a mudança está próxima. E mudar, meu amigo, mudar é o que nos torna vivos. Você não veio até aqui para ser espectador da própria história. Você veio para ser autor. E a próxima página está esperando por você. Você já se pegou dizendo para si mesmo: eu não aguento mais? Essas palavras saem baixas, quase num sussurro. Mas quando ditas, elas carregam o peso de uma alma cansada. Cansada de tentar ser forte o tempo todo, de engolir o choro, de sorrir por fora e sangrar por dentro. Mas a verdade é que você tem aguentado todos os dias, mesmo sem perceber. Você pode estar no meio do caos agora. Dentro de você, tudo parece em ruínas,
pensamentos que batem de frente, emoções que explodem sem permissão. Uma bagunça que ninguém vê. E nesse cenário, é comum sentir que está perdendo o controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa que os estoicos entenderam muito bem. O controle que você precisa não está no mundo. Está em você. Não adianta tentar mudar o que está lá fora, se você ainda não aprendeu a governar o que está aqui dentro. Imagine um mar revolto, ondas gigantes, vento forte, céu escuro. Você está em um barco pequeno. A tempestade está fora do seu controle. Mas a mão no leme, essa é sua. Você pode não controlar a tempestade, mas pode decidir não largar o leme. Esse é o autodomínio estoico. E sabe o que é mais bonito nisso? Ele não nasce do esforço de ser invencível. Ele nasce da humildade de reconhecer que algumas coisas não dependem de você. E tudo bem. O estoico não é o que não sente. É o que sente e permanece firme. Quantas vezes você reagiu no impulso, disse o que não queria, machucou alguém ou a si mesmo, por não conseguir lidar com a bagunça que estava sentindo? Nós todos já fizemos isso. Mas a prática estoica nos ensina que entre o que acontece e como você reage, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Você pode escolher, pode respirar antes de explodir, pode observar antes de julgar, pode recuar antes de ferir. Essa escolha é uma habilidade. E toda habilidade nasce da prática. Nos dias ruins, quando tudo parecer perdido, lembre-se de uma prática estoica poderosa. O journaling, o diário. Escreva. Antes de gritar, antes de agir, antes de se culpar. Coloque no papel o que está sentindo. Isso acalma, organiza, clareia. Marco Aurélio fez isso. Suas meditações são, na verdade, cartas para si mesmo. E nelas, ele lembrava todos os dias que nada de fora poderia tocar sua essência, a não ser que ele permitisse. Você também pode fazer isso. Respire. Reconheça o caos, mas permaneça no comando. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar presente. A dor ainda pode estar aí, mas agora ela está diante de alguém que escolheu não fugir mais. Alguém que começa, pouco a pouco, a entender que o verdadeiro poder não é mudar o mundo, mas mudar o jeito de caminhar dentro dele. Esse poder já está em suas mãos. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque de alguma forma dentro de você ainda existe uma voz, mesmo que pequena, que ainda acredita que é possível mudar. Essa voz é sua alma pedindo ar, pedindo liberdade, pedindo paz. A dor que você carrega talvez não desapareça amanhã. Talvez ela ainda faça parte do seu caminho por um tempo, mas hoje você aprendeu algo poderoso. Ela não precisa mais te dominar. Você aprendeu que não é o que sente que te define, mas o que você escolhe fazer com o que sente. Aprendeu que é possível reconhecer a dor sem se entregar a ela, que é possível lembrar sem se destruir, que é possível viver com marcas, sem viver como se ainda estivesse sangrando. Você entendeu que o estoicismo não é uma filosofia fria. É, na verdade, um abraço firme da realidade que te convida a parar de lutar contra o que não pode ser mudado e começar a construir força onde realmente importa, dentro de você. Você compreendeu que aceitar não é desistir, é soltar o peso que nunca foi seu. É se libertar da necessidade de controlar tudo, de entender tudo, de consertar o que ficou para trás. Você entendeu que autodomínio não é nunca sentir dor, é sentir e continuar. Você aprendeu que o silêncio não é fraqueza, mas profundidade, que o caos interno não é o fim, é o convite para a reconstrução. Você entendeu no fundo do peito que liberdade emocional não é a ausência de dor. É a escolha de não se acorrentar a ela. Agora olhe para si, não com julgamento, mas com respeito. Você não é fraco por ter chorado. Não é menos valioso por ter quebrado. Você é humano.
E ser humano é aprender a se refazer. Epicteto escreveu: nenhuma grande coisa é criada de repente. Então, permita-se crescer devagar, um passo de cada vez, um pensamento por dia. Uma escolha consciente de não se afundar de novo. A cada manhã, ao acordar, você tem a chance de começar de novo. Não precisa esperar que o mundo te peça desculpas, nem que o passado mude, nem que os outros te valorizem. Basta que você decida ser fiel à sua nova direção. E quando a dor tentar falar mais alto, lembre-se, você tem escolha. Você pode respirar, escrever, meditar, caminhar, silenciar, recomeçar. O verdadeiro estoico não é aquele que não sente nada. É aquele que, apesar de tudo, segue com o coração inteiro, mesmo que tenha sido remendado. E agora eu te convido a não deixar esse vídeo ser só mais um. Respire fundo, feche os olhos e diga para si mesmo: eu sou mais do que o que me aconteceu. A partir de agora eu escolho ser livre. Essa é sua hora, sua virada, seu renascimento silencioso. Se alguma parte dessa jornada tocou você, de verdade, comenta aqui embaixo: eu escolho ser livre. Ou conta, qual foi o trecho que mais te bateu fundo? Vamos transformar esse espaço nos comentários em um refúgio de pessoas que, assim como você, estão buscando luz no meio do escuro. Se você sentiu que essa mensagem precisava existir no mundo, curta esse vídeo e se inscreva no canal Universo Estoico. Essa jornada não acaba aqui. Ela está só começando. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Você já é mais forte do que pensa.